Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos iniciando a 15ª semana de atividades. E hoje, como eu avisei para vocês sexta-feira, nós vamos conhecer um material novo, né? Que é o material do Aprova Brasil. É um material todo colorido, bem legal, tá certo? Para nos acompanhar nessa nova jornada com esse material, temos aqui uma mascote que se chama Pipoca. Vamos ver o que Pipoca tem a nos dizer? Sua mascote da alegria. Adoro fazer novos amigos, conversar com as pessoas, ouvir e contar piadas. Está vendo as flores na minha cabeça? Elas mudam de cor conforme o meu humor. Agora estão coloridas porque estou feliz e sorrindo. Mas tem dias que eu fico triste, não tem jeito, todo mundo fica assim às vezes. Aí eu procuro compreender meu sentimento e voltar a ficar alegre. Então todo mundo é desse jeito, né? Tem dia que a gente está feliz, alegre, no outro a gente está triste, está para baixo, está preocupada, está chateada. Mas o importante é a gente reconhecer as nossas emoções e procurar resolver, né, o que a gente tem para resolver para a gente viver bem, né? Viver feliz, viver alegre. Hoje nós vamos trabalhar com as páginas 6, 7, 8 e 9. Então já abre o material aí nessas páginas para a gente começar. Esse gênero textual de hoje é tirinha. Já lemos algumas dessas tirinhas, né? Mas hoje a gente vai conhecer um pouco melhor o gênero. Então, tirinha é uma história contada por meio de imagens e palavras em 2, 3 ou 4 quadrinhos. Publicada geralmente em jornais e revistas, ela tem o objetivo de divertir o leitor. Então, a tirinha é mais um gênero textual que nós estamos estudando, né? Como fala que a explicação pode ter 2, 3 ou 4 quadrinhos. Importante quando a gente vai estudar tirinha é a gente prestar bastante atenção nas imagens e nos balões. Então, a gente tem que prestar atenção para a gente compreender, tá certo? Então, vamos lá. Leia esta tirinha. Por que esse nariz tão grande? Por que essas orelhas tão grandes? Ah, calma, Bumbo, ela não pergunta mais. Então, nós temos aqui histórias, né, conhecidas. Quem aqui não conhece a história da Chapeuzinho Vermelho? Né? Uma menina que vai visitar a avó no bosque. E aí chega lá, o lobo tinha engolido a vovó, né? E aí ela faz essas perguntas. Por que tem o olho grande? Por que tem a orelha grande? Não é isso? Só que aí, gente, esse personagem aqui é novo, né? Esse personagem é novo na história de Chapeuzinho Vermelho. Na história de Chapeuzinho Vermelho é o lobo. Aqui nós temos um elefante que se chama Bumbo. Mas tem outro elefante muito parecido com esse aí que vocês já devem conhecer também, que é o Dumbo, né? Aquele elefante enorme que tem as orelhas bem grandes, que as orelhas são tão grandes que ele voa. Já viram essa história? Depois vocês procuram para vocês assistirem o filme, que é bem legal, tá certo? Então vamos lá. As perguntas do primeiro quadrinho são de que conto? Qual é o conto que tem uma menina que usa roupa vermelha, que vai visitar a avó no meio do bosque e faz essas perguntas aqui? Qual é o conto? É os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e Sete Anões. Aí vocês marquem. 4. Letra A. No primeiro quadrinho, que elemento do cenário remete a esse conto? Que elementos aqui do primeiro quadrinho a gente pode imaginar que esse conto aqui se trata de Chapeuzinho Vermelho? O que é que tem aqui que nos leva a crer que esse conto é de Chapeuzinho Vermelho? Aí vocês escrevam aí. 3. Quem está falando no primeiro quadrinho? Por que esse nariz tão grande? Por que essas orelhas tão grandes? Quem é que está falando isso? É a menina, o elefante ou a velhinha? E aí vocês respondem. Eu coloquei novamente aqui a imagem do segundo quadrinho, porque a atividade agora vai perguntar. Como você descobriu isso? Como você descobriu quem é que está lá falando, né, naquele quadrinho lá? As expressões do rosto e do corpo das personagens demonstram suas características, pensamentos, emoções e intenções. Se a gente olhar aqui para a imagem da Chapeuzinho, a gente vai ver que ela está o quê? Assustada, com medo, né? E o elefante está como? Está chateado, irritado, olha só a cara dele. E a avó está o quê? A avó está em pânico, né? Está assustada, com medo de que o elefante faça algum mal para Chapeuzinho, não é isso? Aí vocês interpretam direitinho a imagem antes de responder. 4. Chapeuzinho diz, no segundo quadrinho,
Ela diz isso porque, olha ela falando aqui, ó, ela diz isso por quê? Porque ela está bocejando, porque ela quer respirar, porque está assustada, porque não sabe o que dizer. Aí vocês marquem aí. 5. O modo como o elefante segura o chapeuzinho, olha como ele está segurando o chapeuzinho aqui, pela tromba e mostra os dentes, revela que ele não se importa com as perguntas, está bravo com as perguntas, gosta das perguntas dela ou quer brincar com ela. Como a avó tenta acalmar o elefante, o que a avó fala aqui para o elefante para tentar acalmá-lo? 7. No segundo quadrinho, os olhos arregalados de Chapeuzinho e de sua avó demonstram que elas estão, olha o olhar assustado delas, demonstram que elas estão como, leia aí as alternativas e marque, tá certo? Na página 8, tornei colocar a mesma imagem aqui para a gente comparar. Observe o cartaz ao lado que mostra o personagem Dumbo. Foi esse personagem aqui que eu falei para vocês. Ó, tem um filme, depois vocês procurem para assistir. Um elefante de orelhas tão grandes, que consegue voar com a ajuda delas. Então, este aqui é Dumbo, este aqui é Bumbo. Foi um personagem inspirado no Dumbo, mas é diferente. Olha as características diferentes, ó. O que eles têm aqui de diferentes? Foi o que deixou o Bumbo irritado, porque ele não tem as orelhas tão grandes, né? E ela perguntou, por que essas orelhas tão grandes, né? Então, quais são as semelhanças e as diferenças entre os personagens Dumbo, que é esse, e Bumbo, que é esse aqui? Então, o que tem de parecido e o que tem de diferente neles, vocês vão escrever aqui. Número 8. Considere que o autor da tira criou o elefante Bumbo, inspirado na personagem Dumbo. Que pergunta feita por Chapeuzinho pode ter irritado Bumbo? Por que vocês acham que Bumbo aqui ficou irritado com a Chapeuzinho? Leia as alternativas e marque a resposta correta, tá certo? Na página 8, vamos prestar atenção aqui nas perguntas. Como o autor produziu o humor da tirinha? Na tirinha tem uma coisa engraçada, né? Então, como que o autor criou isso? Criando uma nova versão para um trecho do conto, ele criou uma nova versão? Criou, né? Porque na história de Chapeuzinho não tem elefante, tem lobo mau. Então, ele criou uma nova versão. Ou ele reproduziu o conto original. O que vocês acham? Então, leia a questão toda, a alternativa toda, para vocês marcarem a correta. 11. Muitos jornais apresentam seções destinadas às tirinhas. Na sua opinião, por que os jornais publicam tirinhas? Essas tirinhas, como essa que vocês viram aí, geralmente elas são encontradas em jornais e revistas, né? E a gente sabe que jornal é um meio de comunicação que nos traz notícias, informações, né? Mas sempre nos jornais tem algumas tirinhas. Por que vocês acham que acontece isso? Por que vocês acham que as pessoas, né, os jornalistas, publicam essas tirinhas nos jornais? Então, dê a resposta pessoal de vocês aí, tá certo? Na página 9, temos outra tirinha, também de uma história conhecida. Quem é que não conhece a história da cigarra e das formigas? Né? É uma história também conhecida. A gente sabe que a cigarra, ela passa frio, né? Porque ela passou o verão todo cantando. E aí, nessa tirinha, vamos ver o que vai acontecer com ela. As formigas resolveram dar abrigo para a cigarra no inverno, mas teve uma condição. Tenho que dar aula de violão para essas formigas sem talento, né? Então, as formigas concordaram em abrigar a cigarra em casa, mas teve uma condição, ó, o mas, né? O mas teve uma condição aí para elas, né? Então, letra A. No primeiro quadrinho, há uma palavra que se destaca. Qual é a palavra destacada aqui no primeiro quadrinho? Aí vocês vão circular. Que recursos o autor utilizou para destacar essas palavras? O autor utilizou que recurso aqui? Ele aumentou a letra ou ele diminuiu a letra? Ele fez a letra em negrito ou ele fez a letra clara? Então, vocês vão escrever aqui o que ele fez, o recurso que ele utilizou. E no primeiro quadrinho, a palavra mas dá a ideia de quê? De oposição? Bom, a cigarra vai ficar na nossa casa, mas isso é uma oposição? É uma adição ou é uma conclusão? Aí vocês marquem aí a resposta. 14. O trecho que não corresponde a uma fala de personagem é teve condição, teve uma condição. Foi o personagem que falou isso aqui ou foi o narrador?
As formigas resolveram dar abrigo para a cigarra no inverno. Tenho que dar aula de violão para essas formigas sem talentos. Então, qual é o trecho aqui que não é a fala de um personagem? Aí você vai marcar o X. 15. Essa tirinha faz referência a uma história bastante conhecida. Que história é essa? Eu falei. Que história é essa aqui? Aí vocês escrevem o nome da história. 16. Em relação às tirinhas que você leu nesta lição, podemos afirmar que... Então, são as duas tirinhas, a da Chapeuzinho com o elefante e essa aqui. Então, o que se pode afirmar depois da leitura das duas tirinhas? Aí vocês marquem aqui a resposta correta, tá certo? E aí, vocês gostaram do material novo, das atividades novas? Qualquer dúvida, já sabem, né? É só chamar. Beijos da Pro Elisângela e até amanhã com mais atividade de língua portuguesa. Beijos!